Shema Israel Adonai. Shalom, shalom, Erev Tov a todos, ok? E depois então, aqui estamos nós, depois de um grande período de pausa do nosso canal, devido às festas que nós passamos, né? O Ano Novo, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, ok? E estamos aqui então, ok? Com mais um pensamento, mais um conhecimento, mais um estudo, mais um pensamento judaico, ok? E, como eu havia mencionado, hoje vou falar sobre algo que é, na realidade, que está sempre marcando as nossas vidas, ok? Que é os milagres, ok? E o assunto que eu quero trazer aqui hoje é: será que ainda existem milagres? Será que Hashem, o Criador, ainda faz milagres? Será que o povo judeu acredita nesses milagres? Ok? Vamos então debruçar-nos um pouco sobre isso, mas não quero começar este shiur sem primeiro dizer uma frase, um grande famoso Albert Einstein, que diz assim: há duas formas de viver a vida. Uma é acreditar que não existem milagres, e a outra é acreditar que tudo mesmo é um milagre. Ok? Na realidade, se nós observarmos nesta frase, realmente há sabedoria, há conhecimento, e através desta frase nós vamos então nos debruçar realmente se existem milagres, se tudo é milagre, e se Deus faz milagres, e então o que é que o povo judeu acredita. Ok? Antes de mais, quero ler aqui uma passuk, está em Salmos, no livro de Tehillim, Salmos, ou Mismor em si, né? 77, 11, 12, que diz assim: recordarei os feitos de Adonai, recordarei os teus antigos milagres, ditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ok? Davi está dizendo aqui que nunca iria se esquecer, nunca, jamais esqueceria dos milagres de Adonai, ok? Que ele fez no passado. Mas aqui, engraçado, que ele fala, recordarei, como se tudo sendo passado, ok? E realmente os teus antigos milagres, ditarei em tuas obras, considerarei todos os teus feitos, ok? Então dá a sensação que aqui parece que cessou, né? Na ótica do rei Davi, ok? Parece que cessaram os milagres, parece que os milagres acabaram, porque ele dá a sensação que ele vai viver simplesmente uma recordação, né? Que a vivência que Davi viveria, e aqui ele próprio mostra isso, né? Que ele viveria recordando-se, né? Dos feitos do Eterno no passado, ok? Bem, isto nos dá a nós também um pensamento que na realidade é o seguinte, é assim: será que realmente o povo judeu já não acredita mais em milagres? Será que os milagres ficaram no passado realmente? Será que hoje o povo judeu não acredita mais em milagres? Bem, existe uma coisa muito importante, ok? Que se ensina na Yeshiva, ok? Em que na realidade os milagres hoje, ok? Não existem. Mas na realidade tudo é milagre. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, ok? Para o judaísmo em si, o judaísmo rabínico, o judaísmo ortodoxo, ok? Ele acredita que realmente hoje não existe como antigamente existia esses ditos milagres, ok? Hoje a forma de agir do Eterno agir é completamente diferente, ok? Mas na realidade o próprio Davi mostra-nos aqui um pouquinho o pensar judaico, ok? Mas na realidade existe uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é assim: todos nós, judeus, pelo menos
ao dia, minimamente nós temos que fazer 100 bênçãos por dia. Minimamente 100 bênçãos por dia. Esse é o dever do judeu todos os dias fazer. Ok? Agora vamos entender uma coisa muito importante. Porque é que o judeu minimamente tem que fazer 100 bênçãos por dia? Porquê 100? Porquê 100? Ok? Nós, as bênçãos são, ok? Logo quando acordamos. Logo quando acordamos, nós dizemos Modeani, Lefaner, Melechave Kayam, Sherezatabi, Nishmati, Berrimlach, Abaymu na terra. Ok? É logo a primeira bênção que nós dizemos logo ao acordar. Modeani. Ok? É graças te dou. Né? Na realidade, ok? Quando nós começamos a meditar nas bênçãos que nós fazemos diariamente, ok? Parece uma contradição, mas na realidade não é. Nós estamos a admitir que realmente existem milagres. Porquê? Vejamos. Quando eu digo Modeani lefanerra, graças a Deus ao Rei vivo e existente, né? Grande é a nossa confiança em Ti, ok? Grande é a nossa esperança em Ti, grande é a nossa confiança em Ti, ok? Nós já estamos a dizer, ok, que a nossa vida ela é sustentada pelo Eterno, por Hashem. Se a nossa vida ela é sustentada por Hashem, ok, logo à partida estamos admitindo que existe milagres. Só que a questão é como nós vemos esses milagres, ok? Como nós vemos esses milagres. E para nós entendermos um pouquinho mais sobre a questão dos milagres, podemos até ler mesmo em Shemot, em Êxodo, no capítulo 10, no verso, na Passuk 1 a 2, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Criador. É engraçado que Deus está dizendo aqui, ok, que o Senhor disse a Moisés: vai ao faraó, porque eu endureci o coração de faraó e de todos os seus conselheiros, para que eu possa realizar os meus milagres entre eles. Para quê? Para que no futuro vocês possam contar aos vossos filhos e aos vossos netos, ok, aquilo que eu fiz, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, novamente, vamos ver que estamos vivendo. Deus parece que nos dá o mandamento de vivermos de uma recordação, de vivermos de uma lembrança do passado. Uma lembrança do passado em que parece que Deus se manifestou nesse passado longínquo e que não é nada mais, nada menos que agora uma lembrança em nossas vidas, ok? E que parece que agora existe uma pausa. Parece que Hashem, o Criador, nestes momentos, ok, não age mais. E então dá a sensação que o próprio Deus quer que a gente viva com lembranças do passado. Com lembranças do passado. Ok? Vamos entender um pouquinho isto. As pessoas, na realidade, falam com muita frequência sobre milagres. Ok? E a palavra no hebraico milagres, como já disse, é nes. Ok? Existem aqueles que acreditam firmemente que os milagres ainda hoje acontecem nas nossas vidas.
Ainda existem pessoas que acreditam que hoje há milagres em nossas vidas. Mas também existem céticos completos. Pessoas que realmente acreditam que já não há mais milagres. Ok? Mas antes de nós então discutirmos ou tentar pôr aqui algumas questões sobre este assunto, ok? O importante é nós entendermos o seguinte. É assim. Não seria inteligente da minha parte, ok, falar sobre esta questão, ok, sem primeiro entender o que é que, na realidade, o Salmo nos quer transmitir e o Êxodo e o capítulo de Êxodo nos quer transmitir. Quer o livro de Salmo 77, quer o capítulo de Salmo 77 de 11 a 12, quer o Êxodo 10 de 1 a 2, nos tentam transmitir. E o que nos tentam transmitir é que, na realidade, quando nós olhamos para a criação, para trás, na realidade, aqui está, olharmos para trás, ok? E por isso a necessidade de o judeu fazer 100 bênçãos diárias, no mínimo, porque ele tem que olhar para trás. Porquê? Vamos entender uma coisa. Hoje o judeu dá bênçãos por tudo. Dá bênçãos porque acorda, dá bênçãos porque come, dá bênçãos porque vê a luz do dia, dá bênçãos porque ouve o galo cantar. O judeu dá bênçãos por tudo. Ok? Agora imaginem, vamos só um exemplo, uma visão, coloquem esta visão em vossas mentes. Imaginem o primeiro dia em que Adão, Yom Rishon, o primeiro homem, ok, teve todas estas experiências. Imaginem o primeiro dia da sua vida em que todas estas coisas que nós hoje abençoamos, para ele foi uma novidade. Para ele foi algo que ele viveu pela primeira vez. Está a entender? Então, quando nós abençoamos ao Eterno, pelas coisas que acontecem na nossa vida, pelo levantar, pelo comer e tudo mais, okay? Nós estamos trazendo nossa alma, nós estamos retrocedendo, ok, ao tempo da criação. Nós estamos retrocedendo ao tempo da criação. E retroceder ao tempo da criação é verdadeiramente viver uma experiência realmente sobrenatural. Sobrenatural. Uma experiência que nunca havia acontecido. Uma experiência que nunca se havia realizado. Algo que na realidade, ok, entre os céus e a terra não havia de forma alguma acontecido. Então, cada vez que nós abençoamos a Hashem, cada vez que nós agradecemos a Hashem por abrir os nossos olhos, por ouvirmos o galo cantar, por comermos, por acordarmos, por termos necessidades, tudo mais, ok? Nós estamos agradecendo isso porque um dia o Criador decidiu criar estas situações que nós estamos agradecendo, num homem. E que essas situações aconteceram uma primeira vez na sua vida. Uma primeira vez em toda a humanidade aconteceu isso. Alguém pela primeira vez acordou, alguém pela primeira vez abriu os olhos, alguém pela primeira vez ouviu o galo cantar, alguém pela primeira vez teve necessidades, teve fome. Ok? Então, quando nós abençoamos, nós temos que nos recordar, voltar atrás e pensarmos que alguém pela primeira vez viveu tudo isto que hoje nós consideramos como sendo algo natural. Como nós olhamos isto hoje como sendo algo
que é da natureza, algo que é natural, algo que não é, ok? Que não é, como é que é dizer? Que não é comum. Algo que não é comum. Mas hoje é comum eu acordar, é comum eu ouvir o som do galo, é comum eu ter fome, é algo que é comum para mim hoje, estas coisas. Mas quando eu professo estas bênçãos, ok? Eu estou agradecendo a Deus por algo que não é comum, algo que um dia Deus colocou no ser humano, ok? E esse dia foi o primeiro dia da vida de toda a humanidade fazendo tais coisas, ok? Agora voltamos novamente à questão. Mas hoje ainda existem milagres? Hoje ainda Deus opera? O judaísmo ainda hoje acredita em milagres? É claro que sim. É claro que sim. Ainda que Deus nos ordena viver na lembrança do passado, inclusive, se nós analisarmos, ok, uma bênção que Deus nos ordenou, que é o Shema Israel, que nós fazemos 2 vezes ao dia, ok, ao levantar e ao deitar, ok, e nas redas do Sidur, claro, ok, essas bênçãos que ali estão contidas, ok, elas nos mostram, ok, nos mostram o quanto, ok, o passado foi importante para nós. Porquê? Shema Israel, ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Ele é um. Ve'ahavta et Adonai, amarás ao Senhor teu Deus, ok? Com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas posses. E estas palavras que hoje te ordeno, as ensinarás a teus filhos, falarás a respeito delas, dando o teu caminho, ao levantares, ao deitares e assim sucessivamente. Não vou pôr aqui a ordem, mas para que entendam, ok? Então, o próprio Shema, ok, é uma mitzvah para nós, e no entanto se tornou uma bênção, ok, em que nós, na realidade, através daquela bênção, daquelas palavras, nós estamos nos lembrando, nos recordando do passado glorioso, ou do passado que Deus fez nesta terra, a forma como Deus agiu nesta terra, nos tirou do Egito, nos tirou da casa da escravidão, ok? Bem, vamos então, já que entendemos que na realidade, ok, Deus quer que a gente viva nos lembrando realmente dos acontecimentos do passado, ok? Então porque é que eu digo que ainda hoje existem milagres, ainda hoje Deus opera milagres, ok? E o judaísmo ainda acredita em milagres. Vamos entender uma coisa muito clara. Aquilo que um dia foi raro, foi pela primeira vez que aconteceu, hoje é comum a qualquer um dos mortais. Hoje se torna comum a qualquer um dos mortais. E aquilo que se torna comum, nós consideramos como sendo o quê? Natural. Algo que é natural. Então os milagres hoje são algo que é natural. O ser humano procura, porque assim é, coisas grandes, esponteantes, como por exemplo abrir o mar vermelho, sei lá, o sol parar, montes de exemplos que a Bíblia fala de coisas que o Eterno fez, não é verdade? O homem quer viver isso, que quer vivenciar isso, ok? Mas na realidade, como eu digo, a frase de Albert Einstein é o seguinte: ou nós vivemos acreditando que não existem milagres, ou nós vivemos acreditando que tudo é um milagre. Porque na realidade tudo é um milagre, porque tudo teve um início. Vejamos uma coisa,
Vejamos uma coisa. Eu, construindo uma casa pela primeira vez, ok, trabalhei para a construir, exemplo, ela está de pé. Quando eu começo a morar nela, já nem me lembro quase do dia que a construí. Quase nem me lembro do dia que a construí. Mas na realidade, se a gente olhar para o dia que construímos a casa, nós vamos dar um valor mais àquela casa. Se nós olharmos para as coisas desde a sua origem, nós vamos dar um valor maior ao dia da sua origem. Ok? Então aí está. A maior parte das pessoas, ok, associa um milagre a um evento que não é comum, um evento sobrenatural que não é comum. Mas na realidade, aquilo que hoje é comum, um dia não era comum. Passou a ser comum. Vejamos, se nós olharmos para o livro de Salmos, nós vemos muitas manifestações de Deus lá mencionadas, e que hoje, se nós vamos ver essas manifestações que dizem que era Deus, hoje é a própria natureza. Nós olhamos para aquilo como sendo a própria natureza, os terremotos, os vulcões e por aí afora, os sinais da natureza. E naquele tempo as pessoas olhavam para aquilo como sendo a manifestação do Eterno. Então, estão vendo a visão é que muda o conceito, a forma como eu vejo as coisas, ok? Muda o conceito das coisas. Muda o conceito das coisas, ok? Vamos ficar por aqui, ok? Porque realmente já está um estudo grande, ok? E eu continuarei com este estudo amanhã, com toda a certeza. Shalom, shalom, leitraot. Adonai Elohim